Na cúpula internacional do clima, Jair Bolsonaro prometeu eliminar o desmatamento ilegal até o fim da década. E você vai ver também. Biden anuncia a meta de redução pela metade nas emissões de carbono pelos Estados Unidos. A Fiocruz vai entregar mais vacinas contra a Covid do que o previsto. A Índia bateu mais um recorde de casos da doença em um dia, mais de 300 mil. Uma proteína no sangue pode indicar o risco de casos graves de Covid. E o comércio pela internet cresceu 40%. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro prometeu eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O presidente discursou na cúpula de líderes sobre o clima organizada pelo norte-americano Joe Biden. Durante o discurso na cúpula do clima, Bolsonaro reafirmou os compromissos assumidos em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Jair Bolsonaro lembrou que o Brasil responde atualmente por 3% das emissões globais anuais. E também falou que em 15 anos o país evitou a emissão de quase 8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Bolsonaro prometeu adotar medidas que reduzam as emissões de gases. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. O presidente Jair Bolsonaro também prometeu que a neutralidade climática vai ser alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Bolsonaro também falou do desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Ele garantiu que essa é uma condição importante para o desenvolvimento sustentável da região e destacou a importância da ajuda financeira de outros países para que o Brasil consiga atingir seus objetivos. Nesse mesmo evento, a cúpula de líderes sobre o clima, organizada pelos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden anunciou um compromisso de cortar as emissões de carbono em 50% até o final desta década. O país é responsável por 15% das emissões globais. O presidente da China, Xi Jinping, também apresentou metas de redução na emissão de gases poluentes. Xi Jinping disse que a China prioriza a preservação ecológica e que tem como meta neutralizar as emissões de carbono até 2060. China e Estados Unidos são os dois maiores poluidores do mundo. Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que o país se compromete a cumprir as obrigações internacionais na área ambiental e que o governo estuda em dar preferência para empresas que investem em tecnologias limpas, inclusive empresas estrangeiras. Já o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou a meta de reduzir até 2030 as emissões de gases poluentes entre 40% e 45%, na comparação com o nível de 2005. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, lembrou que países mais pobres, historicamente, contribuíram menos para as emissões de poluentes, e que os países em desenvolvimento costumam sofrer mais com os efeitos das mudanças climáticas, como tempestades e a elevação dos níveis dos oceanos. Por isso, países desenvolvidos têm a responsabilidade de ajudar as nações mais pobres na luta para reduzir essas mudanças climáticas e lidar com as suas consequências. A Fiocruz vai entregar amanhã mais 5 milhões de doses da vacina Oxford contra a Covid-19. A remessa tem mais vacinas do que o previsto.
O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, superou a previsão inicial e aumentou em 300 mil a quantidade de doses do imunizante liberado nesta semana. O lote de 5 milhões de doses da vacina Oxford contra a Covid-19 vai ser entregue ao Programa Nacional de Imunizações. Na semana passada, a Biomanguinhos também liberou 5 milhões de doses, mas em 2 remessas. Já para a semana que vem, o cronograma prevê mais 6 milhões e 700 mil doses. Com isso, a soma de doses entregues pela Fundação deve ser de 18 milhões no mês de abril. Para os próximos meses, a programação é de que as entregas cresçam em volume e cheguem a 21 milhões e meio em maio, 34 milhões em junho e 22 milhões em julho. Assim, a Fundação deve cumprir a meta de produzir 100 milhões de doses a partir do IFA importado, conforme acordo com a farmacêutica AstraZeneca. No segundo semestre, a Fiocruz prevê produzir 110 milhões de doses com ingrediente farmacêutico ativo fabricado aqui no Brasil. O Brasil registrou mais de 3 mil mortes pela Covid-19 em um dia. O Ministério da Saúde registrou mais 3.472 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. Com isso, o total já é de 381.475 vítimas da doença. Também foram confirmados em um dia mais 79.719 infectados pelo coronavírus. E o número de diagnósticos confirmados desde o início da pandemia passou de 14 milhões e 122 mil. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 2.799 vítimas. Já a curva de novos casos em uma semana segue baixando e agora está em 64.184 novas confirmações diárias. Agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece agora em 4 deles: Acre, Ceará, Pará e Rio de Janeiro. Dessa vez, 14 unidades da federação registraram estabilidade: Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E em queda aparecem 8 estados: Amazonas, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já o estado de Roraima não atualizou os dados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou ontem que a vacinação dos grupos prioritários deve ser concluída até setembro por causa do atraso nas entregas de doses do imunizante. O Ministério da Saúde vai fazer um pregão nacional e internacional para tentar normalizar os estoques de medicamentos usados na intubação de pacientes. E Marcelo Queiroga disse também que o Ministério vai assinar um novo contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Mais de 38 milhões e 460 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. O balanço é do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde. Mais de 27 milhões e meio de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose da vacina, o que equivale a 13% da população brasileira. Quase 11 milhões já receberam a segunda dose. A análise dos resultados da vacinação em massa em Serrana, no interior de São Paulo, começa na segunda-feira. A vacinação em massa contra a Covid-19 em Serrana foi finalizada no último dia 11. A próxima etapa do programa é a análise dos resultados. Os primeiros dados devem ser revelados a partir de maio. A iniciativa do Instituto Butantan estuda a eficiência da Coronavac na diminuição das taxas de transmissão do novo coronavírus. Na avaliação dos cientistas, a fase de imunização obteve sucesso no município. A adesão do público-alvo alcançou quase 98%, ou 27 mil pessoas em uma população de 45.600 habitantes. Outro resultado já revelado foi a queda no número de mortes. Desde fevereiro, no início da pandemia, houve 20 óbitos por Covid na cidade. Destes, 14 foram pessoas que não tomaram a vacina. Das 6 restantes, 5 tomaram somente a primeira dose. E a única pessoa que chegou a receber as 2 doses apresentou os primeiros sintomas 2 dias depois da última aplicação, o que indica que ela foi infectada antes de atingir a imunização.
Após a análise dos resultados, os pesquisadores querem descobrir se a vacinação em massa de fato atingiu o objetivo mais importante do projeto: reduzir a transmissibilidade do vírus no município. Autoridades da Indonésia buscam um submarino que desapareceu com 53 pessoas a bordo. A embarcação submergiu durante um treinamento e o contato com ela foi perdido. Um helicóptero detectou um derramamento de óleo numa região onde se acredita que o submarino estaria. A estimativa é de que a embarcação esteja a cerca de 700 metros de profundidade. As vendas pela internet bateram recorde, com um aumento de 40% no ano passado. O Danilo já sonhava com as vendas online, enquanto vendia no balcão da loja física. No finalzinho de 2019, ele mudou o jeito de operar e o e-commerce virou mais que uma realidade. Em 2020, veio a pandemia e o empresário viu as vendas de utilidades domésticas e brinquedos dispararem. E para conseguir atender tantos pedidos, foi preciso um replanejamento. Alugamos estrutura maior, contratamos mais gente e demos a sorte de que toda a paralisação de comércio não nos atingia. Isso fez com que a gente conseguisse muito sucesso nesse tempo de pandemia. E aumentamos, portanto, também a questão do tamanho do portfólio de produtos a serem comercializados. O número de canais também de venda aumentou um pouquinho. Podemos dizer que, na média, eu me dobrei de tamanho sem dúvida alguma. Em um ano? Em um ano. Foi um desafio e tanto, não só para os grandes varejistas, que investiram muito mais, quanto para os pequenos e médios empreendedores, que tiveram que se aprimorar. A internet ela é muito dinâmica. Você está sempre mudando alguma coisa. Deixamos de fazer tanto foco na questão do canal próprio para ir só para marketplace, porque era uma venda mais garantida e mais rápida. Isso casou bem com a questão da pandemia, porque a venda é, de fato, mais garantida todo dia. Então, eu não preciso cuidar de outras áreas. O Marketplace faz isso por nós. A pesquisa Perfil do E-Commerce aponta que o Brasil bateu um recorde em 2020, totalizando mais de 1.300.000 novas lojas online. Um crescimento que não era esperado, mais de 40,7% ao ano. Essa foi a maior aceleração do setor desde que a pesquisa foi iniciada, em 2015. Os pequenos negócios representam uma fatia significativa do segmento e foram responsáveis em grande parte pelo impulso. Quase metade das lojas online, 48,6%, faturam até R$250 mil por ano. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais abrigam a maior parte das lojas. Nesse momento de pandemia, acaba que muitos varejistas não tiveram opção e tiveram que se adaptar para continuarem sobrevivendo. Então, com isso, a gente vê um grande crescimento de lojas indo para o digital, indo para o e-commerce, e com isso acabam enfrentando novos desafios ali nessa nova plataforma. Os sites considerados pequenos em termos de visitas são a maioria. As mídias sociais são adotadas pela maioria dos e-commerces, seja para divulgar produtos ou interagir com clientes. O empresário, o empreendedor, eles precisam ter esse conhecimento técnico. Então, conhecer muito de ferramentas, plataformas, de canais de venda, de marketplace. Então, é algo extremamente desafiador. Então, caso esse empreendedor não tenha o acesso ou conhecimento a todas essas ferramentas, ele precisa se capacitar e contratar pessoas certas. Então, o time que ele tem hoje, as pessoas que trabalham para ele no ambiente físico, não necessariamente são o fit ideal para ele trabalhar no ambiente digital. Então, acho que tem uma adaptação em questão de conhecimento, em questão de alinhamento com o time e no recrutamento, em trazer pessoas certas para conseguirem dar vazão a esses projetos. Depois do intervalo, a gente fala de mais um recorde de casos de Covid na Índia. Voltamos já.
1h19 no horário de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano. O objetivo é viabilizar medidas de enfrentamento à Covid com foco na manutenção do emprego e auxílio às pequenas empresas. Entre as mudanças na LDO está a permissão para que os gastos excepcionais com serviços de saúde para o enfrentamento da Covid não sejam incluídos na meta fiscal, na meta de gastos. Essa assinatura abre caminho para a sanção do orçamento desse ano, que tinha uma série de entraves. Hoje é o último dia para a sanção de Jair Bolsonaro. A Índia bateu mais um recorde de novos casos no período de 24 horas, novos casos de Covid-19. Foram 315 mil diagnósticos. Desde o início da pandemia, a Índia registra mais de 15 milhões de infectados, tornando-se o segundo país com maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos e à frente do Brasil. A segunda onda, classificada pelo primeiro-ministro Narendra Modi como um furacão, é atribuída a uma dupla mutação e à realização de grandes eventos. Em Nova Delhi, os hospitais estão no limite da capacidade e há uma preocupante escassez de oxigênio medicinal. Na quarta-feira, a capital do país recebeu 500 toneladas de oxigênio medicinal, uma quantidade inferior às 700 toneladas diárias que a cidade precisa. O governo da megalópole de 25 milhões de habitantes acusou os estados vizinhos governados pelo BJP, o partido do primeiro-ministro Narendra Modi, de adiar o abastecimento. O Tribunal Superior de Nova Delhi ordenou ao governo que garanta o fornecimento de oxigênio aos hospitais de todo o país. Parentes de pacientes são obrigados a pagar preços exorbitantes por medicamentos e oxigênio no mercado clandestino. Para tentar conter a pandemia, os estados do país adotaram medidas diferentes de restrições. Desde segunda-feira à noite, Nova Delhi está em confinamento por uma semana. Todas as lojas não essenciais estão fechadas no estado de Maharashtra, enquanto em Uttar Pradesh, que tem 200 milhões de habitantes, um confinamento entra em vigor durante o fim de semana. O governo dos Estados Unidos desaconselha viagens à Índia. O Reino Unido incluiu o país na lista vermelha e Hong Kong e Nova Zelândia suspenderam os voos procedentes do país. A vacina contra a Covid produzida na Índia, a Covaxin, apresentou eficácia de 78%. A informação foi anunciada pelo fabricante do medicamento. A empresa de biotecnologia indiana e o Conselho de Pesquisa Médica da Índia informaram que a Covaxin apresentou, além da eficácia geral de 78% nos casos sintomáticos leves e moderados, garantia de 100% em casos graves da Covid-19. A eficiência em pessoas assintomáticas foi de 70%. Esses dados sugerem redução na transmissão do vírus. O levantamento também apontou que a Covaxin funciona bem contra a maioria das variantes do SARS-CoV-2. Os dados fazem parte da segunda análise provisória de testes clínicos de fase 3. O primeiro estudo provisório foi feito em março deste ano e apresentou eficácia de 81%. Os resultados de segurança e eficácia da análise final devem ser anunciados em junho. Os pesquisadores observaram os efeitos da vacina 14 dias após a segunda dose em quase 26 mil participantes de 18 a 98 anos de idade. 10% dos voluntários tinham mais de 60 anos. O aumento de casos na Índia levou os pesquisadores a observar os impactos da vacina em um número maior de pacientes sintomáticos. No Brasil, a Covaxin ainda não conseguiu a certificação de boas práticas emitido pela Anvisa. Esse reconhecimento é um dos requisitos para o registro de uma vacina no país e já afeta o cronograma de doses previstas pelo Ministério da Saúde, que assinou um acordo para a compra de 20 milhões de doses do imunizante em fevereiro. A Caixa Econômica paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para nascidos em agosto. E a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do benefício para os trabalhadores da cultura. Mais informações com o repórter Kleber Werneck. E ao todo foram depositados R$ 2.440.000. Esse dinheiro só vai poder ser sacado a partir do dia 11 de maio. Mesmo assim, já é possível pagar conta com ele. Isso porque o usuário pode usar o aplicativo Caixa Tem. Nessa etapa, serão beneficiadas as pessoas que nasceram em agosto ou quem recebe o Bolsa Família e tem número de inscrição social, o NIS,
final 4. Ontem também a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prorroga o auxílio para os trabalhadores da cultura. Esse dinheiro ainda vai ajudar na manutenção de espaços públicos e a micro e pequenas empresas que prestam serviços para o setor. A previsão é que sejam liberados 773 milhões de reais. Agora o projeto segue para a sanção do presidente da República. De São Paulo, Kleber Werneck. A polícia de Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, divulgou vídeos da operação que resultou na morte de uma adolescente negra. De acordo com o chefe da polícia da cidade, autoridades receberam uma chamada de emergência na terça-feira à tarde de uma pessoa que temia ser atacada com uma arma branca. As imagens divulgadas mostram os policiais chegando em um local onde acontece uma briga. Enquanto algumas pessoas observam, uma adolescente ataca a outra com o que parece ser uma faca. Tiros são ouvidos e a jovem cai no chão. Ela foi identificada como Makia Bryant, de 16 anos. O prefeito de Columbus, Andrew Ginter, classificou a morte da jovem como uma situação horrível e de comoção. A cidade foi cenário de protestos após o incidente, que aconteceu em um contexto de manifestações contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. Na terça, Derek Chauvin foi condenado pelo assassinato de George Floyd, caso que em maio do ano passado gerou comoção internacional contra a violência policial contra a população negra. Israel bombardeou uma área próxima à capital da Síria, Damasco. O ataque foi uma resposta a bombardeios sírios em Israel. De acordo com a agência oficial síria, o exército israelense lançou mísseis das colinas de Golã contra posições nas imediações de Damasco. A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou que os bombardeios destruíram baterias de defesa antiaérea em Demir, cidade a 40 quilômetros de Damasco, onde teriam sido armazenadas armas que pertencem a milícias pró-Irã. Israel nunca reconheceu que dispõe de um arsenal nuclear, mas especialistas estrangeiros garantem que o Estado hebreu tem de 100 a 300 ogivas nucleares. Desde o início da guerra na Síria, em 2011, o exército israelense realizou centenas de bombardeios contra forças de Damasco, tropas iranianas e combatentes do Hezbollah libanês. O Estado hebreu garante que quer evitar que o principal inimigo, o Irã, consiga se implantar na Síria. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo já tem quase 144 milhões de casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. 3 milhões e 60 mil pessoas morreram. Os níveis de uma proteína no sangue podem prever o risco de Covid grave. A identificação precoce pode ajudar a definir qual paciente vai precisar de mais cuidados com a saúde. Um estudo mostra que indivíduos com altas taxas de SAA, proteína amoloide série Ka, nas primeiras horas da infecção, podem evoluir mal. A medição dos níveis dessa proteína, que exerce uma função importante na resposta inflamatória, pode servir como aliada na hora de identificar casos com potencial de agravamento. Um estudo publicado recentemente no Jornal Internacional de Doenças Infecciosas aponta que os níveis da proteína SAA, sintetizada no fígado, podem aumentar até 1000 vezes nas primeiras 48 horas de uma infecção. Com dados de 19 estudos prévios, envolvendo mais de 5.600 pacientes com Covid-19, pesquisadores da Universidade de Sassari, na Itália, e da Universidade Flinders, na Austrália, constataram níveis elevados de SAA em pessoas que evoluíram para quadros graves. Já aqueles que permaneceram com formas leves da doença tinham quantitativos baixos da proteína no organismo. No momento em que falta leitos de UTI para pacientes, os pesquisadores afirmam que o uso de marcadores específicos para predizer a gravidade da doença facilitaria a identificação precoce de pacientes que necessitam de maiores cuidados de saúde. A coleta para análise dos níveis de SAA é feita por um simples exame de sangue. Essa edição fica por aqui, a gente fica de olho porque hoje o Supremo Tribunal Federal analisa a conduta do ex-juiz Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula. O STF decide se ele foi parcial no julgamento. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.